bem-vindo ao nosso canal YouTube para mais uma reflexão sobre o tema o que o Evangelho tem para hoje. E hoje nós estaremos lendo o verso 25 do capítulo 6 de São Mateus, ou do Evangelho que escreveu Mateus. Diz assim o verso de número 25. Por isso vos digo, não andei-vos ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E o corpo mais do que as vestes? Essa aqui, Jesus termina com essa pergunta, né, no verso 25, e ele prossegue no texto, falando sobre a incapacidade do homem frente às contingências da vida. Ou seja, por mais que nós planejemos, por mais que nós nos preocupemos, nós não temos condições de evitar alguns eventos na vida. Jesus aqui então, ele já havia falado dos dois senhores. E aí, o verso 25 começa dizendo, por isso vos digo, não andeis ansiosos. Veja, Jesus aqui não está falando daquela ansiedade natural que todos nós temos e precisamos de ter. Uma pessoa não pode ter uma ausência total de ansiedade, porque essa ausência total de ansiedade seria o início da depressão, ou seria um sintoma da depressão. Jesus está falando de uma vida ansiosa, permanente, com preocupações extremas. Dentro desse versículo, Jesus está mostrando o seguinte, um princípio chamado causa e efeito. Dentro desse versículo, desse texto, Jesus mostra que o conceito de idolatria, o conceito de não servir a Deus, ou de servir a mamon, a riqueza, ou o termo mais usado no meio evangélico, o mundo, é quando você é o seu nível de ansiedade. O nível de ansiedade é o termômetro que indica se o cristão serve a Deus ou a mamon. Veja, Jesus ele faz uma divisão de dois princípios, chamado causa e dois chamado efeito. Ele diz, olha, o corpo é maior que as vestes, o corpo é maior que as vestes e a vida maior que o alimento. Então Jesus mostra o seguinte, que tem dois princípios em nossas vidas, que é corpo e vida, que está fora dos nossos domínios. Nós não conseguimos impedir o nosso corpo de se deteriorar dentro da linha do tempo. E nós não podemos ampliar a nossa vida ou viver um pouco mais, se quisermos, dependendo de nós mesmos. E aí ele coloca vestes como só tendo importância se houver um corpo. E alimento só tendo importância se houver a vida. Um morto não precisa de alimentação. Então o que Jesus mostra é o seguinte, que a ansiedade, quem vive, é por isso que ela adverte no verso 25, por isso vos digo, não andeis ansiosos. Por quê? Porque uma pessoa que anda ansioso, ele inverte esse princípio. Ele troca a causa pelo efeito. Ele valoriza mais o efeito do que a causa. Ou seja, o que é causa para nós? Causa é corpo e vida. Duas coisas que estão além dos nossos domínios. Alimento e vestes só tem razão de existir se houver corpo e vida. Jesus está dizendo, o que é que determina um cristão que serve a Deus e o que serve a mamon? Quem é que serve a Deus e serve a mamon? Jesus vai dizer o seguinte, olha, olhe para a forma com que ele vive. Olhe para o nível de ansiedade que ele vive. Porque uma pessoa ansiosa, ela adere ao princípio da idolatria. E o que é idolatria? Idolatria é quando você valoriza a criatura em detrimento do Criador. Você troca Deus, que é a causa, pelo efeito que é a sua providência. Ora, se a providência está acima do que aquele que é o dono da providência, logo você é idólatra. Por que idólatra? Porque o idólatra, ele
valoriza o efeito e não a causa. Jesus está dizendo, esse princípio de causa e efeito, ele acontece quando você valoriza alimentos e vestes e não percebe que o corpo e a vida que é dado por Deus, na qual você não tem condições de mudar em nada. Ele discorre depois do verso 25, falando de como que a erva vive, como Salomão não conseguiu em sua glória se vestir igual aos lírios dos campos, e como ninguém consegue aumentar 1 centímetro a sua altura, dependendo dele próprio. Então Jesus está dizendo aqui, dentro do Sermão do Monte, o que o Evangelho tem para hoje? O Evangelho tem para hoje uma atitude serena, tranquila, não desespero diante dessa situação que estamos vivendo. O cristão que de fato serve a Deus, que de fato conhece o Evangelho, ele não está desesperado com essa situação. Por quê? Porque ele valoriza a causa. E o resto é efeito. Deus é a causa. A sua providência é efeito. Corpo e vida é causa. Alimentos e vestes são efeito. Quem valoriza mais o efeito do que a causa, adere ao princípio da idolatria. Tem como Senhor Mamon, e não o Deus da providência, aquele que na oração do Pai Nosso diz, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Para conhecer um cristão de verdade e saber qual Deus que ele serve, se é o Deus ou Mamon ou as riquezas, olhe para o nível de ansiedade com que ele vive, olhe para a forma com que ele se relaciona com as suas posses na sua existência.